Sabe aquela sensação de ter a sua paz roubada por palavras que nem eram direcionadas a você? Ou como se o humor de outras pessoas tivesse o poder de determinar o seu dia? Se você já se sentiu como uma folha ao vento, à mercê das circunstâncias externas, prepare-se para uma mudança radical. Hoje, mergulharemos fundo nos ensinamentos de Carl Jung, o mestre da psique humana, para desvendar um segredo que pode blindar a sua mente de uma vez por todas. Imagine viver em um estado de equilíbrio tão profundo que nada nem ninguém consiga mais te desestabilizar. Críticas? Que passem como brisa. Provocações? Deslizarão como água em pedra. A chave para essa fortaleza interior está mais perto do que você imagina, e as respostas que você busca residem nas profundezas da sua própria mente. Antes de darmos o primeiro passo nessa jornada transformadora, quero te fazer um convite especial. Digite nos comentários a frase "Minha paz interior é inabalável". Ao fazer essa simples declaração, você estará ativando um poder dentro de você, um compromisso com a sua própria serenidade. Nossa primeira lição essencial, sob a lente perspicaz de Carl Jung, revela o poder transformador da interpretação e da percepção. Já parou para pensar que a mesma situação pode gerar reações completamente opostas em diferentes pessoas? Enquanto uma crítica pode abalar profundamente alguém, outra pessoa pode sequer se importar. A diferença crucial reside na forma como cada indivíduo interpreta e percebe o evento. Jung nos ensinou que a realidade em si não é o que nos afeta diretamente, mas sim o filtro através do qual a processamos. Nossas crenças mais profundas, as experiências que vivenciamos ao longo da vida e até mesmo nosso estado emocional no momento do acontecimento atuam como lentes coloridas, dando tonalidades diferentes àquilo que vemos e sentimos. Imagine que você está usando óculos com lentes escuras. O mundo inteiro parecerá mais sombrio, mesmo que o sol esteja brilhando intensamente. Da mesma forma, se os seus filtros internos estiverem carregados de medo, insegurança ou ressentimento, a sua percepção da realidade será inevitavelmente distorcida. Você poderá interpretar intenções neutras como ataques pessoais, ver oportunidades como ameaças e sentir-se constantemente à beira de uma explosão emocional. Carl Jung mergulhou nas profundezas do inconsciente humano e nos mostrou que muitas vezes essas interpretações distorcidas têm raízes em experiências passadas que sequer lembramos conscientemente, mas que continuam a moldar a nossa forma de ver o mundo. A boa notícia é que, ao tomarmos consciência desse processo, ganhamos um poder incrível: o poder de escolher os nossos óculos, de limpar as lentes da nossa percepção e de enxergar a realidade com mais clareza e objetividade. Não se trata de negar as suas emoções ou de fingir que tudo está bem quando não está, mas sim de questionar as suas primeiras reações automáticas. Antes de se deixar levar pela raiva, pela frustração ou pela tristeza, pare um instante e se pergunte: essa é a única forma de interpretar essa situação? Existem outras perspectivas possíveis? Ao criar esse pequeno espaço entre o estímulo e a sua resposta, você deixa de ser refém das suas reações automáticas e começa a exercer um controle consciente sobre a sua experiência emocional. Para Jung, a nossa mente consciente é apenas a ponta de um iceberg gigantesco. Submersa nas profundezas do nosso ser reside o inconsciente, um vasto oceano de memórias, experiências reprimidas, desejos ocultos e também um reservatório de sabedoria ancestral. Muitas vezes, reagimos ao mundo de maneiras que não compreendemos completamente, impulsionados por essa força invisível que reside abaixo da superfície da nossa consciência. Dentro desse vasto inconsciente, Jung identificou um aspecto particularmente importante para entendermos por que certas coisas nos afetam tanto: a nossa sombra. A sombra é como um depósito de todas as partes de nós mesmos que consideramos inaceitáveis, vergonhosas ou negativas. São aqueles traços de personalidade, desejos e impulsos que reprimimos ao longo da vida, seja por julgamento próprio, seja por pressão social ou familiar. Tentamos esconder essa sombra, mantê-la oculta, mas Jung nos ensinou que, quanto mais a ignoramos,
mais poder ela exerce sobre nós de maneiras indiretas e muitas vezes destrutivas. Pense na sombra como um porão escuro dentro da sua mente. Você tenta manter a porta trancada, fingindo que ele não existe. Mas, de vez em quando, coisas estranhas começam a acontecer na casa. Reações exageradas, sentimentos inexplicáveis de raiva ou inveja, uma irritabilidade constante com certas pessoas ou situações. Muitas vezes essas manifestações são sinais de que a sombra está tentando chamar a sua atenção, buscando reconhecimento e integração. A grande questão é que tendemos a projetar a nossa sombra nos outros. Sabe aquela pessoa que te irrita profundamente, cujas características você não suporta? Jung diria que muitas vezes o que te incomoda tanto no outro é, na verdade, um reflexo de algo que você não reconhece ou não aceita em si mesmo. É como se o outro estivesse te mostrando um espelho da sua própria sombra. Por exemplo, uma pessoa que se considera extremamente boazinha pode ter uma sombra cheia de raiva e agressividade reprimida. Ao encontrar alguém que expressa raiva abertamente, essa pessoa pode sentir uma repulsa intensa, sem perceber que está, na verdade, rejeitando uma parte de si mesma. Quando não estamos conscientes da nossa sombra, somos muito mais vulneráveis a sermos afetados pelas ações e palavras dos outros. Alguém pode fazer um comentário aparentemente inofensivo, mas que de alguma forma atinge uma ferida profunda ligada à nossa sombra, desencadeando uma reação emocional desproporcional. Isso acontece porque aquela pessoa ou situação tocou em algo que ainda não foi reconhecido e integrado em nosso interior. Dominar essa dinâmica é crucial para que nada nem ninguém nos afete de forma tão intensa. O primeiro passo é a auto-observação honesta. Começar a identificar quais são as nossas maiores irritações, quais tipos de pessoas nos provocam reações mais fortes. Em vez de apenas julgar o outro, podemos nos perguntar: o que essa pessoa está despertando em mim? Que aspecto meu eu estou evitando olhar? Esse mergulho nas profundezas do nosso inconsciente, essa jornada de reconhecimento da nossa sombra, é um passo fundamental para conquistarmos uma verdadeira fortaleza interior e para que palavras e ações externas percam o poder de nos desestabilizar. No âmago do nosso ser existe uma faculdade de consciência que transcende o turbilhão dos nossos pensamentos e a intensidade das nossas emoções. Jung se referia a essa instância psíquica como o self, o centro da nossa totalidade, que atua como um observador silencioso da nossa experiência interna. Imagine uma tela de cinema. Os pensamentos e emoções são os filmes que ali se projetam, mudando constantemente, mas a tela em si permanece inalterada, testemunhando cada cena sem se identificar com ela. O observador interno é essa tela dentro de nós. Muitas vezes, nos identificamos completamente com os nossos pensamentos e emoções, acreditando que somos a nossa raiva, o nosso medo ou a nossa tristeza. Jung nos mostrou que essa identificação é uma ilusão. Nós temos raiva, medo ou tristeza, mas não somos essas emoções. Ao cultivarmos a capacidade de observar esses estados internos com uma certa distância, sem julgamento e sem nos deixarmos arrastar por eles, criamos um espaço precioso entre o estímulo e a nossa resposta. É nesse intervalo que reside a nossa liberdade. Pense em uma situação desafiadora. Alguém te faz uma crítica ácida. A sua primeira reação automática pode ser de raiva, de defesa ou de mágoa. Mas ao acessar o seu observador interno, você consegue dar um passo para trás mentalmente e contemplar essa reação. Você nota o calor subindo pelo corpo, a mente buscando argumentos para se defender, a emoção de frustração querendo tomar conta. Em vez de se identificar imediatamente com essa turbulência interna e reagir impulsivamente, você simplesmente observa o que está acontecendo como um cientista que analisa um fenômeno. Ah, interessante, você pode pensar. A raiva está se manifestando aqui agora. Cultivar esse observador interno não é um passe de mágica, mas uma prática que se desenvolve com intenção e persistência. Uma das formas mais eficazes de acessá-lo é através da mindfulness, ou atenção plena.
Ao dedicarmos alguns momentos do nosso dia para observar a nossa respiração, as sensações no nosso corpo, o fluxo dos nossos pensamentos, sem julgamento, estamos fortalecendo essa capacidade de testemunhar a nossa própria experiência. A meditação, mesmo que por alguns minutos diários, pode ser uma ferramenta poderosa para desenvolver essa habilidade. Outra técnica valiosa é a autorreflexão. Ao final do dia, reserve um tempo para revisar as situações que te afetaram emocionalmente. Em vez de se perder na história e na sua reação, tente observar a situação com a perspectiva de um terceiro. O que você sentiu? Quais foram os seus pensamentos? Houve alguma reação automática da qual você se arrependeu? Essa análise consciente te ajuda a se desidentificar gradualmente das suas emoções e a fortalecer o seu observador interno. O poder desse observador é imenso. Ao invés de sermos marionetas controladas pelas nossas emoções, nos tornamos um maestro que rege a orquestra da nossa própria mente. As emoções continuarão a surgir, afinal fazem parte da nossa natureza humana, mas elas não terão mais o poder de nos dominar completamente. Poderemos observá-las, compreender a sua mensagem e escolher a nossa resposta de forma mais consciente e alinhada com os nossos valores, em vez de sermos levados por impulsos reativos. Desde a nossa infância, muitas vezes aprendemos a categorizar as emoções em boas e ruins, positivas e negativas. Somos encorajados a buscar as boas e a evitar ou reprimir as ruins, como medo, raiva, tristeza ou vergonha. Carl Jung nos ofereceu uma perspectiva muito diferente. Para ele, todas as emoções fazem parte da nossa experiência humana e carregam consigo informações valiosas sobre o nosso mundo interior. Tentar evitar ou reprimir certas emoções é como tentar tampar um vulcão. A pressão eventualmente encontrará uma forma de se manifestar, muitas vezes de maneiras destrutivas. Jung nos ensinou que, em vez de lutarmos contra as nossas emoções ditas negativas, o caminho para a saúde psíquica passa pela aceitação radical. Isso não significa gostar de sentir dor ou aprovar situações prejudiciais, mas sim reconhecer a realidade da emoção no momento presente, sem julgamento e sem resistência. É como abrir espaço para um hóspede inesperado. Você pode não ter convidado, mas, ao invés de brigar na porta, você o convida a entrar e tenta entender o que ele veio trazer. Quando sentimos uma emoção difícil, a nossa tendência natural é tentar nos livrarmos dela o mais rápido possível. Nos distraímos, nos automedicamos ou simplesmente tentamos ignorá-la. Mas Jung nos mostrou que ao fazermos isso, perdemos a oportunidade de aprender com aquela emoção. O medo, por exemplo, pode nos alertar sobre um perigo real ou nos indicar uma área onde nos sentimos vulneráveis. A raiva pode sinalizar que um limite foi ultrapassado ou que um valor importante para nós foi violado. A tristeza pode nos ajudar a processar uma perda e a liberar o que não nos serve mais. Cada emoção, por mais desconfortável que seja, tem a sua função e a sua sabedoria inerente. A prática da aceitação emocional começa com a permissão. Quando uma emoção intensa surge, experimente esta abordagem. Em vez de tentar mudá-la ou se livrar dela, dê permissão para senti-la plenamente. Diga para si mesmo: estou acolhendo esse medo. Estou permitindo que a raiva esteja aqui. Estou respirando com essa tristeza. Essa simples atitude de abertura e aceitação já começa a transformar a sua experiência da emoção. Não a faz desaparecer magicamente, mas muda a sua relação com ela, reduzindo o controle que ela tem sobre você. Outra prática poderosa é observar a emoção sem se identificar com ela. Lembre-se da lição do observador interno. Ao invés de dizer, eu estou com raiva, tente dizer, eu estou sentindo raiva. Essa pequena mudança de linguagem cria uma distância saudável e te lembra que você é mais do que a sua emoção. Você é o espaço onde essa emoção está acontecendo. Com o tempo, ao praticar a aceitação das emoções, você descobrirá que elas não são tão assustadoras quanto parecem. Elas são como ondas que vêm e vão. Se você resistir, a onda te derruba. Mas se você aprender a relaxar e a fluir com ela, você pode atravessá-la sem se afogar. Jung nos ensinou que integrar as nossas emoções, mesmo as mais difíceis, é fundamental para nos tornarmos indivíduos mais completos, resilientes e autênticos. Ao aceitarmos toda a gama da nossa experiência emocional com compaixão e curiosidade, nos libertamos da tirania da luta interna e encontramos uma paz que reside na aceitação de nós mesmos em nossa totalidade. Chegamos ao final da nossa jornada, explorando 4 lições poderosas de Carl Jung sobre como construir uma fortaleza interior
e não sermos mais tão afetados pelo que acontece ao nosso redor. Espero que essas ideias tenham oferecido ferramentas valiosas para cultivar mais equilíbrio e serenidade na sua vida. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando a psicologia de Jung e outras formas de autodesenvolvimento, não deixe de se inscrever no canal, curtir este vídeo e ativar o sininho das notificações. Qual dessas lições você achou mais impactante? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Tem muito mais conteúdo transformador vindo por aí. Obrigado por me acompanhar nessa jornada de autodescoberta.